E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, afirmou que a corte está sendo usada por siglas de esquerda para desgastar o presidente Jair Bolsonaro. Aspas. Como já disse em sessão do caso da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, o STF está sendo utilizado pelos partidos de oposição para fustigar o governo. Isso não é sadio. Não sei qual será o limite, afirmou em entrevista ao portal Gaúcha ZH. Recentemente, os ministros votaram uma ação do Partido Socialista Brasileiro contra a atuação da ABIN. Dessa forma, os magistrados decidiram restringir o poder do órgão. Quanto ao julgamento do relatório elaborado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública contra supostos membros do Antifas, movimento de extrema esquerda, Mello declarou, aspas, dossiê antifascista soa mal, mas o governo não estaria dando um tiro no pé, admitindo ser fascista? Publicado pelo portal UOL, o documento é chamado de dossiê pela imprensa tradicional. Conforme a papelada, cerca de 500 servidores públicos estariam ligados à agremiação de radicais. Foram os integrantes do Antifas que promoveram quebra-quebra em São Paulo em maio, numa manifestação contra Bolsonaro. Nesta quinta, o STF retomou o julgamento do caso do dossiê e formou maioria para determinar ao Ministério da Justiça que suspenda a produção de relatórios contra integrantes do movimento antifascista ou contra qualquer outro opositor político que haja dentro da lei. Começo essa com você, Fiuza, quero ouvi-lo. Em primeiro lugar, eu acho interessante a voz do Marco Aurélio Mello nesse momento, né? Assim, eu queria assinalar, como eu assinalei agora há pouco em relação ao Rodrigo Maia, são personagens que eu tenho criticado sistematicamente. O Marco Aurélio Mello é um ministro que praticamente adotou um alinhamento com o PT no momento mais crítico da história. Isso é definitivamente lamentável. Mas eu acho o Marco Aurélio Mello, pelo acompanhamento das votações do trabalho desde que ele entrou na corte, eu acho o melhor ministro do STF, se ele quiser ser. É o único que é inteligente ali, na minha opinião, e é o único que sabe o que é julgar, o único que sabe ser juiz. Então, ele já fez uma crítica bastante severa e isolada também em relação à exorbitância do STF naqueles inquéritos obscurantistas, né? E agora ele traz um ponto, e eu acho o seguinte, Vitor, a gente tem que ser muito crítico às instituições, né? Tem essa hashtag, o STF é uma vergonha nacional, porque ele tem agido de forma vergonhosa sistematicamente em várias matérias. Agora, a gente tem que ficar atento também às vozes que vêm contrariar esses desvios. E essa voz do Marco Aurélio Mello é muito importante nesse momento pelo seguinte, esta ação combinada foi uma combinação ali da rede com a Carminha, né? Foi lá o pessoal ali da Marina, do Molon, do Randolph, enfim, aquela turminha junto com a Carminha, que faz o mesmo proselitismo, né? Progressista, não sei o quê, que tenta parecer uma pessoa humanizada, que diz que samba no pé, que violência tem que ser combatida com capacidade de amar. E aí o que eles fazem? Agora, tudo quanto é investigação que você queira estigmatizar, vira dossiê. Por que isso é dossiê, eu pergunto? Se você tem funcionários agindo de maneira colaborativa com uma organização violenta, uma organização bandida, uma organização assassina, que mata pessoas, por que você não pode investigar? Eu acho estranho isso. Não pode não, você tem que investigar. A gente até tem comentado aqui, por exemplo, um choque de gestão, de ética, pode-se dizer, feito na área dos transportes, que é, historicamente, um foco de corrupção no Brasil. O ministro Tarcísio explicou aqui nos Pingos que tem presença de funcionários dentro do Ministério e no próprio DENIT, encarregados de observar a conduta, a lisura, né, a correção dos processos, tem inclusive agentes federais lá. Qual é o problema? Vai dizer também que é um dossiê contra os corruptos históricos do Ministério dos Transportes? Então, eu acho muito esquisito o seguinte,
É um movimento brutal, esse Antifas ou Black Bloc, não interessa, né? São umas almas penadas que são arregimentadas por gente que só quer ganhar com narrativas de história triste, né? Só quer dizer que há o apocalipse na próxima esquina. E esses movimentos apareceram no momento mais dramático, né? Com a população quarentenada de uma maneira irracional, todo mundo acuado. Essas pessoas apareceram, foram para as ruas, supostamente porque havia um movimento contra o racismo nos Estados Unidos, ou seja, uma irradiação completamente fútil, completamente rasa, não tem nenhuma defesa de causa humanitária aí, e saíram quebrando tudo, quebrando, queimando, destruindo, né, no Brasil, fingindo que aquilo era uma luta contra o fascismo brasileiro. É sempre isso. É sempre isso. O que o Marco Aurélio está dizendo é exatamente o que está acontecendo, né? Quer dizer, esses ministros patéticos do STF, eles estão entrincheirados numa cartilha, eles estão entrincheirados num panfleto colegial contra o fascismo imaginário. E no momento em que houve esse movimento violentíssimo, que precisa ser coibido, onde estavam as vozes dos empáticos, né? dos fica em casa, dos defensores do lockdown? Aplaudiram de um dia para o outro. Vocês devem lembrar, todos os nossos espectadores vão lembrar disso. De um dia para o outro, esses mesmos que estavam afirmando a suposta ética de todo mundo trancado em casa, supostamente para combater um vírus, apoiaram o movimento de resistência democrática, que eles chamaram de depredação. Eles querem a destruição total, eles querem a ruína do país. Então você tem uma responsabilidade na repartição, no órgão público, né? De zelar pela boa conduta daqueles funcionários. Qual é o problema de você saber, né? Se tiver alguém ali, tem que entregar para a polícia. Tem que entregar para a polícia. Alguém que sai, perpetra violência, né, sem sentido, absurda. Esse é o gabinete do ódio, né? A gente não está falando de repartições, não está falando de serviço público, né? A tese não é essa, que fica escondido no gabinete para exercer o ódio, propagar o ódio. Esse é o gabinete do ódio. Então não é dossiê coisa alguma, é investigação contra o verdadeiro gabinete do ódio. Diga, Augusto. Olha, concordo inteiramente com o que disse o Guilherme e também quero fazer uma referência ao Marco Aurélio Mello. Em 2006, se não me engano, não sabia se era 2004 ou 2005, mas foi em 2006, ele assumiu a presidência do Superior Tribunal Eleitoral e fez um discurso que ficou conhecido como país do faz de conta, que para mim foi o mais brilhante e claro retrato do Brasil daquela época, onde você já tinha o ovo da serpente, né, que mais tarde germinou e nos trouxe ao Brasil do Lula e da Dilma. O discurso é brilhante, faz de conta que o governo não sabe que o pessoal rouba para bunda, faz de conta que não há corrupção nisso, faz de conta que o Brasil sabe punir os delinquentes de quaisquer classes sociais, etc. De repente, ele começou a votar com estranheza. Esse Marco Aurélio de agora é muito parecido com o Marco Aurélio do discurso O País do Faz de Conta. Ele vai se aposentar no ano que vem, né? Tomara que pelo menos até lá ele continue resistindo com essa lucidez ao avanço dos malucos que controlam o Supremo. 1 minuto e meio para você, Zé, por favor. Olha, Vitor, é muito séria essa avaliação do ministro Marco Aurélio e verdadeira, viu? O Supremo, há um cerco judicial, depois do cerco político, o Supremo está sendo usado e está aceitando ser usado, né?
Eu costumo dizer que a estrada se faz caminhando. O que significa isso? É de que se os líderes entrassem no Supremo, não tivessem resposta positiva, esses líderes de oposição não repetiriam as ações. Mas conseguiram evitar nomeações do governo, conseguiram recuos. Então, por que não essa tentativa? E aí vem o ministro da Justiça e, com medinho, demite secretário e dá a impressão de que havia algo de irregular e algo de estranho nesse dossiê, que, na verdade, é um trabalho de inteligência. Esta decisão de hoje do Supremo Tribunal Federal, ela desmonta a possibilidade do governo ter informações muito, muito importantes, porque o sistema de inteligência do governo foi montado na presidência, mas espalhado por estatais e ministérios. É o acompanhamento que o governo faz aí contra a corrupção e que agora o Supremo Tribunal Federal, não sei exatamente por quê, está tentando impedir. Joga, evidentemente, esses profissionais na ilegalidade, mas o serviço deve continuar.